Conheça a história da mulher de branco da Estrada do Inferno. Em meados das décadas de 50 e 60, a estrada conhecida como Estrada do Inferno virou sinônimo de terror para os moradores da região. Durante a noite, ela se torna um lugar de mistérios, onde ninguém se atreve a passar sem receio de cruzar com ela. A mulher de branco. Uma figura fantasmagórica que aparece nos momentos mais improváveis, atraindo os motoristas que, ao pararem para ajudar, enfrentam o desconhecido. Veja até o final e inscreva-se para mais contos no canal. Mas o que muitos não sabem é que a história dessa mulher vai além de um simples encontro com um espírito. Quem realmente é ela? O que aconteceu naquela estrada para que ela se tornasse uma lenda temida até hoje? O que acontece com aqueles que ousam parar para ajudá-la? A resposta para essas perguntas pode ser mais aterrorizante do que você imagina. E se eu te dissesse que essa mulher não desaparece apenas do corpo, mas também da memória de quem a encontra? O que aconteceria se eu te mostrasse uma gravação rara de alguém que depois de encontrá-la nunca mais foi visto? Fique comigo, porque a história que você vai ouvir hoje é real. E a Estrada do Inferno é mais do que um nome assustador. Era uma noite como tantas outras, quando a Estrada do Inferno se tornava o cenário perfeito para mais uma lenda tomar vida. O motorista, um homem simples e acostumado com os trajetos solitários do interior, nunca imaginou o que estava prestes a encontrar naquela madrugada fria de agosto. Com a lua cheia iluminando o caminho, ele acelerava pela estrada deserta. O som dos pneus sobre o asfalto quebrando o silêncio profundo da noite. De repente, uma figura apareceu na beira da estrada. Algo que não se deveria esperar encontrar ali. Uma mulher vestida de branco, com o cabelo esvoaçando ao vento e os olhos fixos em seu veículo. Ele pisou no freio, sentindo uma sensação estranha de percorrer seu corpo. O que faria? A mulher parecia indefesa, sozinha em meio a nada. Ele não pensou duas vezes. Parou o carro e abriu a janela. "Você está perdida?" Ele perguntou, tentando esconder o medo que começava a se instalar em seu peito. A mulher apenas balançou a cabeça, sem emitir uma palavra. Seu olhar era vazio, como se ela não estivesse realmente ali, mas sim em algum lugar distante. Ela então apontou para o banco do carona e fez um gesto de quem queria entrar. O homem hesitou. Ele sabia da história da mulher de branco, mas ao mesmo tempo a viu ali, diante de seus olhos. Como poderia ignorá-la? E se ela realmente precisasse de ajuda? Mas antes que pudesse decidir, uma brisa fria invadiu o carro e o cheiro de flores murchas se espalhou pelo interior. Era uma fragrância doce, mas inquietante, que deixava um peso no ar. A mulher entrou no carro sem dizer uma palavra. O homem, ainda sem acreditar no que estava acontecendo, acelerou e seguiu pela estrada. Mas algo estava errado. A estrada parecia mais longa do que de costume. Ele olhava para os retrovisores, mas a mulher não fazia nenhum movimento. Ela permanecia imóvel, seu olhar fixo à frente. O som de um sussurro parecia vir de dentro do carro, e uma sensação de frio tomou conta do ambiente. O motorista olhou para a mulher ao seu lado, tentando buscar alguma explicação em seus olhos vazios. Foi então que ele percebeu algo que o fez quase perder o controle do carro. Ela não refletia na janela. Sua imagem era distorcida, quase transparente. O pânico tomou conta dele e, sem pensar, ele gritou para ela sair. Mas antes que ele pudesse parar o carro, ela desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Tudo o que restou foi o cheiro das flores murchas e uma sensação de que algo o observava nas sombras. Esse foi apenas um dos muitos relatos de motoristas que cruzavam a Estrada do Inferno. E à medida que as histórias se espalharam, mais e mais pessoas começaram a relatar encontros com essa mulher enigmática. Mas o que seria ela? Um espírito vingativo?
ou algo ainda mais sombrio? Fique comigo, pois a história não acaba aqui, e inscreva-se se você gosta de histórias. A história da mulher de branco da estrada do inferno parecia seguir um padrão. Ela aparecia, pedia carona, desaparecia e deixava para trás aquele mesmo cheiro doce, mas perturbador de flores. Contudo, ao longo dos anos, surgiram novas versões sobre ela. Algumas pessoas afirmavam que a mulher nunca entrava no carro. Apenas aparecia à distância e desaparecia de repente, sem qualquer explicação. Mas o mistério se adensa quando um motorista, o Sr. Antônio, se encontrou com a mulher e decidiu seguir a história até o fim. Ele era um homem cético, alguém que acreditava que as lendas não passavam de invenções. Mas naquela noite, ele estava prestes a descobrir algo que jamais esqueceria. Ele estava dirigindo sozinho, mais uma noite como tantas outras, quando viu, à distância, a figura dela. A mulher de branco estava lá, como sempre, parada na beira da estrada, mas algo estava diferente. O olhar dela, que sempre parecia perdido, estava agora fixo nele, como se soubesse exatamente quem ele era. Ele parou o carro, não por medo, mas por curiosidade. Abriu a janela e, antes que pudesse falar qualquer palavra, a mulher entrou no veículo, como se já o conhecesse. Algo na presença dela fez o ar se tornar denso, e uma sensação de inquietação percorreu a espinha do motorista. O Sr. Antônio, sentindo a atmosfera estranha, tentou manter a calma. Ele não acreditava em espíritos, mas o que estava sentindo não era normal. A mulher não disse uma palavra, apenas olhou fixamente para ele, seu rosto pálido iluminado pela luz do carro. Durante alguns segundos, o silêncio no veículo parecia ensurdecedor. Mas então, um fato chamou sua atenção. A mulher não tinha reflexo nos espelhos do carro. Era como se ela estivesse faltando. Uma sensação de frio profundo se instalou, e foi como se o próprio tempo tivesse desacelerado. Naquele momento, o Sr. Antônio tomou uma decisão. Ele não queria mais saber o que estava acontecendo. Ele acelerou o carro, tentando sair dali o mais rápido possível, mas em vez de seguir pela estrada conhecida, a mulher o levou por um caminho que ele nunca tinha visto antes. Era uma estrada tortuosa, rodeada por árvores altas e escuras, e o que mais assustava era que ele não conseguia se lembrar de como havia chegado ali. Quando olhou novamente para o banco do carona, a mulher tinha desaparecido. Mas o carro estava parado diante de um antigo cemitério, cercado por uma neblina espessa. Sem saber o que fazer, ele saiu do carro, sentindo o chão frio sob seus pés. O cemitério estava deserto, mas algo parecia observá-lo de todas as direções. Ele ouviu passos. Quando se virou, viu uma figura debruçada sobre um túmulo, como se estivesse esperando por ele. O silêncio era profundo e ele percebeu. Estava diante da mesma mulher. Mas agora ela estava ajoelhada, chorando em cima de um túmulo sem nome. Ela levantou os olhos e viu pela primeira vez seu rosto. Era o rosto de uma mulher que havia morrido em um acidente há décadas, uma história enterrada, uma alma que não encontrou paz. O Sr. Antônio nunca mais foi o mesmo após essa noite. Ele nunca contou o que viu para ninguém, mas as pessoas começaram a notar que ele passava horas olhando para a estrada deserta, como se esperasse que ela voltasse. E o mais assustador de tudo, a cada noite, o cheiro de flores murchas se espalhava pela cidade, sempre que alguém passava pela estrada do inferno. As semanas passaram e a lenda da mulher de branco da estrada do inferno continuava a se espalhar. Entre os moradores da região, muitos falavam sobre ela em voz baixa, como se, ao mencionar seu nome, estivessem invocando a própria presença da mulher. Mas, em um lugar como aquele, onde a linha entre o real e o sobrenatural era fina como a neblina que cobria a estrada à noite, não se podia confiar apenas nas palavras dos outros. Algo mais estava prestes a acontecer.
Em uma noite de tempestade, um grupo de jovens decidiu que iria finalmente enfrentar a lenda. Eles estavam cansados de ouvir as histórias e estavam determinados a descobrir a verdade. Armados apenas com coragem e lanternas, entraram no carro e seguiram para a temida estrada do inferno. O vento uivava e as nuvens cobriam a lua, tornando a estrada ainda mais sombria. Quando chegaram ao ponto onde as lendas costumavam acontecer, tudo parecia normal. Nenhum sinal da mulher de branco, nenhum som vindo das sombras. Mas, como se a estrada tivesse uma mente própria, algo os fez parar. Uma figura apareceu à distância, parada na beira da estrada. Uma mulher, vestida de branco. O coração dos jovens disparou. Ela se aproximou devagar, como se soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Não havia mais o perfume doce das flores ou o frio gélido. Mas havia algo mais no ar. Algo pesado. Era como se a estrada, o carro, o tempo e o medo se tivessem condensado naquele único momento. Eles a observaram sem acreditar no que viam. Era a mesma mulher. Ela não disse uma palavra, mas um deles, o mais corajoso, abriu a janela do carro e perguntou: "Quem é você? O que quer de nós?" Ela olhou fixamente para ele, seus olhos vazios e profundos. E pela primeira vez, ela sorriu, um sorriso triste. Um sorriso de quem carrega uma dor que nunca poderá ser curada. A mulher falou, com uma voz quase inaudível: "Eu sou o reflexo do sofrimento. Eu morri aqui, na estrada, anos atrás, tentando encontrar alguém que me levasse para casa. Mas ao invés disso, encontrei a morte. E desde então, sou condenada a vagar, esperando por um motorista. Alguém que se arrisque a parar, alguém que se atreva a me ajudar. Mas ninguém nunca volta, porque sou eu quem os leva para o meu destino." Ela levantou a mão, e de repente, os jovens viram o que estavam realmente vendo. A estrada estava coberta por uma névoa espessa e no chão desenhos estranhos apareciam, como se algo estivesse tentando se revelar. Um grande túmulo. O túmulo de uma mulher que, como eles, procurava por algo que não poderia mais encontrar: paz. Antes que pudessem reagir, a mulher desapareceu, deixando para trás apenas o som da tempestade e um silêncio profundo. O carro estava vazio. Nenhum dos jovens estava dentro dele. O que aconteceu naquela noite? Ninguém sabe ao certo. Mas a lenda da mulher de branco continua viva na estrada do inferno, esperando por quem se atrever a cruzar seu caminho. E você tem coragem de ir até lá? Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história como essa. Nos vemos no próximo vídeo, se você tiver coragem.